Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira da segunda semana da Páscoa para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje que lemos o Evangelista São João no capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos convidados nesta sexta-feira a meditar em São João a narração daquilo que nós comumente chamamos de a multiplicação dos pães por parte de Jesus. Mas nós gostamos sempre de interpretar e de entender este evangelho mais como um convite à caridade. Porque aqui se fala unicamente que Jesus toma aqueles 5 pães de cevada, toma aqueles 2 peixes e distribui à multidão, dá aos seus discípulos, e os seus discípulos o levam para toda aquela multidão e todos saciam-se. Eu gosto, como dizia, de falar que aqui mais se faz presente a caridade do que a multiplicação, justamente por conta deste fato que é muito conhecido de todos nós. Se nós trouxermos esse evangelho para o nosso dia e pensarmos na nossa realidade de Sena Madureira, todos nós que fazemos uma grande viagem, principalmente a viagem pelos rios, levamos algo para comer. Nem que seja uma bolacha miragina, mas nós levamos para que possamos saciar a nossa fome, principalmente se a viagem for comprida. A mesma coisa acontecia com o povo judaico. Toda vez que empenhavam-se em alguma viagem, levavam alguma coisa para comer. Mas com certeza, diante de toda aquela multidão, cada um pensava: mas o que eu trouxe é muito pouco, diante de tamanha multidão. Muitos deveriam ter feito o mesmo raciocínio de André, porque André mesmo diz: "Olha, Senhor, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente?" Mas a partir do momento, no entanto, que nós colocamos os nossos dons à disposição de Deus, tudo é possível, porque aquilo que parecia pouco chega até mesmo a sobrar. Porque nós vemos ali sendo dito por Jesus: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." E assim deveríamos pensar. Sim, existe o gesto extraordinário da pessoa de Jesus, que diante de uma multidão toma 5 pães, toma 2 peixes e assume sobre si este desafio de alimentar tamanha multidão. Mas temos também este lado, com certeza aqueles
que tinham alguma coisa consigo, vendo a coragem de Jesus, decidiram-se também a pôr em comum aquilo que traziam. E por isso que eu dizia que deveríamos ler mais este Evangelho na ótica da caridade. E é quando nós lermos esse Evangelho na ótica da caridade, entenderemos que ele é um imperativo, é um convite para todos nós. É um convite para que também nós possamos viver no nosso meio a caridade. E a caridade deveria ser um dos distintivos do cristão. Se nós pegarmos os Atos dos Apóstolos, por várias vezes será recordada a caridade que eles viviam. Entre eles não havia necessitados. E é justamente por esta caridade, por este amor, que eles eram reconhecidos no meio da multidão. E isso deveria se fazer presente conosco também nos dias atuais. Também nós deveríamos buscar e procurar viver a caridade, para que, vivendo a caridade, pudéssemos viver verdadeiramente este convite que Cristo nos recorda e nos convida de sermos todos irmãos e de nos amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou. Que possamos, então, iluminados pelo Evangelho de hoje, vivermos no nosso dia a dia a caridade como sinal, como distintivo do nosso ser cristãos. Façamos nossa oração para esse dia. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.